pessoal, aqui é o Joel Teodoro falando com vocês mais uma vez. Estou aqui com Alan Cioli, que já vai se apresentar a vocês, mas eu estou aqui no Estúdio Café Cast, que fica no centro do Rio de Janeiro. Você vê aí as informações no seu vídeo, caso você precise do serviço deles. E estamos também com a parceria de sempre do Café com Aslan, que fica ali pertinho da Praça da Cruz Vermelha, na rua Ubaldino do Amaral 80. Bom, eu sou o pastor da Igreja Presbiteriana do Bairro Imperial, que fica aqui no bairro de São Cristóvão, no Rio de Janeiro, e estamos aqui em mais um episódio do Café e Barba, o nosso podcast que fala de coisas do dia a dia, coisas que talvez estejam aí no nosso coração, na nossa mente, mas que a gente precisa dar uma resposta cristã, particularmente reformada. Estamos ali na nossa igreja, Alan, com cultos às 17 horas, na rua Euclides da Cunha, 210. E você, como é que está? Tô bem, aproveitando a pergunta, e plantando a Igreja Presbiteriana Esperança, lá em Nova Iguaçu, na Travessa Professor Vitorino Cardoso de Matos, 168, culto, às 10 da manhã e às 18 horas. E mais um podcast nosso, né? Café e Barba. Né? Agora, é legal a gente falar que o Café e Barba é para todo mundo, né? Só tem esse nome porque a gente gosta muito de café, tem o Café com Aslan nos ajudando como parceiros. Sim. E nós temos barba, só por isso. Né? Mas todo mundo é bem-vindo. Né? O assunto é variado. Os né? imberbes, né? As mulheres, os homens, Sim. Todo mundo é muito bem-vindo. E também um ponto importante, que o objetivo não é específico, não é uma aula de teologia. Não é. Né? Mas é conversar sobre temáticas que envolvem o cotidiano, a vida. E aí é óbvio, sim, a partir de uma perspectiva, uma cosmovisão cristã. Isso. Alan, todo mundo mais cedo ou mais tarde vai, como o povo diz aí, vai desta para melhor, né? Ou não. Ou não. Bom, o povo diz dessa maneira, né? Uhum. A gente já entendeu que pode ser para melhor, pode ser para pior, né? Essa realidade sobre a qual Deus nos adverte, né? Mas quando a gente pensa nisso, a gente pensa, né? O que eu vou deixar? Qual é o legado que eu vou deixar, né? Qual é a minha herança de ser humano, não a herança de dinheiro, né? Até porque se fosse herança de dinheiro, a gente estava lascado, né? Nem eu, nem você temos o que deixar para ninguém, mas quem sabe a gente tem um legado. E essa é uma coisa que a gente se pergunta, né? É a famosa ideia do legal, você começou bem, você andou bem, mas como é que você terminou? Sim. Né? Isso fala muito, né? E uma pergunta, um questionamento, que eu não sei se eu faria esse tipo de questionamento há 20 anos atrás. Talvez há 10 anos atrás, não faria. Né? Parece que é um questionamento que ele tem muito mais a ver também com uma certa chegada de maturidade, não é? Ou uma percepção de que depois de dobrado o cabo da Boa Esperança, né? Depois de uma certa fase da vida, e aí sim você começa a pensar, o que eu vou deixar? O que eu tenho deixado, o que eu vou deixar? Uma pergunta que muitos só vão fazer tardiamente, mas que talvez, e com esse nosso bate-papo de hoje, alguns mais jovens podem também começar a pensar agora, não é? O que eu vou deixar? Pois é, isso é que nem aquele resultado financeiro que você começa a fazer pensando na sua aposentadoria, né? A sua aposentadoria privada, sei lá. E quanto mais cedo você começar, mais chance você tem de ter um bom recurso, não precisando se esgoelar no meio do caminho, né? Porque você vai fazendo aos poucos ao longo da vida. E o legado também a gente pode comparar a isso. E o legal é a gente pensar no legado como algo que você vai deixar. Não tem jeito. É diferentemente das questões naturais, financeiras. O legado de gente, de pessoa, você vai deixar. Entenda você isso ou não, queira você isso ou não, seja intencional ou não, você vai deixar. Sim. Né? E vai além de memória, não é só fulano era legal, fulano era bacana, é algo que você deixa a partir da sua raiz.
né? E isso também é um diferencial da nossa raça, né? Uhum. Porque o cachorrinho, o papagaio, o gatinho morrem. Pô, a gente chora tal, porque gostava deles tal. Mas enterra e acabou. Deixa a tigela, né? Deixa tigelinho. Agora, acabou, né? Não tem, eles deixaram um tempo de, vamos dizer assim, de companheirismo ali, como animais domésticos, mas é diferente do ser humano. A gente deixa algo que vai, passa pelo pensamento, passa pela filosofia de vida, passa pelo que você fez, deixou de fazer e passa pela espiritualidade também, né? No pensamento talvez mais secular, pode também ter uma ideia errada de legado, né? No sentido mais material da coisa. E aí eu tenho alguns amigos que não são nem tão jovens, mas também não estão pensando no fim. Mas que continuam tendo esse tipo de reflexão do tipo, o que eu construí até aqui, né? O que vou deixar para os meus filhos, mas pensando em questões materiais, né? Um apartamento, um terreno, alguma coisa assim. Então, quer dizer, de uma maneira secular, o pensamento mais comum, me parece, é que ainda consiste em algo material. Quando a proposta da reflexão aqui é, como você falou, é para além disso, né? Você já nomeou o termo espiritual, né? Mas um espiritual que envolve vários desdobramentos, né? Talvez até para completar isso que você está falando, seria legal a gente se perguntar assim, beleza, quando eu penso em legado, qual é a primeira coisa que me vem à mente? E aí a resposta disso vai ajudar quem responder, né? Uhum. A imaginar se ele está pensando numa estrutura puramente material ou se ele está pensando além disso, né? Porque a gente está falando do que está além disso. É muito legal quando uma família consegue deixar bens, heranças, tal. Isso é ótimo. Sim. Né? Talvez até facilitando um pouco mais a vida de quem vem nas gerações posteriores. Mas não é disso que a gente está falando, né? Embora a gente não tenha nada contra a herança, né? A herança natural, física, material, mas a gente está falando de outra coisa, um legado, né? Alguma coisa que de fato traz uma substância do ser e que aquilo fica para os outros. Uma marca no mundo. É uma marca no mundo, né? Alguma coisa que deixa um ensinamento, deixa lembranças, né? E isso faz com que a gente guarde não só tudo isso na memória, como a gente também guarde os aprendizados na memória. Então a gente lembra de legados, né? O que minha mãe deixou de legado, o que meu pai, meu avô, quais são os legados que eles deixaram. Pô, cara, né? Alguém pode falar assim, meu avô era um sujeito tão honrado, que você podia deixar um saco de ouro em pó em cima da mesa que ele ia tomar conta para você. Não ia sair um grãozinho de ouro. Isso é um legado. Né? Ou seja, da sua honradez, da sua honestidade. Isso é um legado. E as gerações imediatamente futuras a essa pessoa têm tudo para aprender com ele. Isso é um legado. Sim. Né? Que, embora não seja um legado de fé, vamos dizer assim, né? Mas é um legado que também é defendido pela fé cristã. Então, quando a gente consegue fazer essas duas coisas se conectarem, a gente tem um legado que é muito válido. É algo que passa pela vida, mas que também... Tem relação com honra, dignidade. Tudo. Né? Legados de beleza, de senso de beleza. Sim. A estética, né? Sim. Bom, olhando pela perspectiva cristã, inclusive sabendo honrar a Deus em tudo isso, não é? Então não é a honra pela honra, a dignidade pela dignidade, a beleza pela beleza, mas uma beleza, uma honra, uma dignidade que te faz olhar para Deus, inclusive e agradecer pela vida dessa pessoa. Exato. Né? Por ter contribuído, deixado tal coisa, e onde necessariamente, inclusive, essa pessoa talvez possa nem ter sido cristã. Sim. No sentido pleno, né? Mas Deus usou, né? Pela a graça comum, né?
para que fosse deixado alguma coisa para você. Eu digo isso porque, assim, nem todos os nossos parentes que já se foram, né, avós, bisavós e tudo mais, nem todos, pelo menos da minha parte, eram convertidos a Jesus, né? Mas deixaram sua marca, né? Deixaram seus pontos na família. Cara, você falou uma palavra aí agora que foi legal. Será que a gente poderia trocar para ficar mais prático a palavra legado pela palavra marca? Qual é a marca que você se lembra de ter visto em outras pessoas e talvez até fora da sua família, né? Pensadores, tal. Quais são as marcas que ajudaram na constituição do seu caráter, da sua formação? E que marcas você quer deixar para frente? Sim. Né? A gente sim, pode... sim. Eu acho que é um bom termo, sim, né? Talvez tire essa ideia, diminui um pouco a ideia de apenas algo material e passageiro. Mas é uma marca, né? É uma marca. Uma cicatriz, uma marca, algo profundo que fica na memória e que traz, talvez, modificações, porque você olha para aquilo e te lembra. Se a gente pensar em marca, né? Estou lembrando aqui, como você falou ali, daquilo da cicatriz e tal, estou lembrando do gado que é marcado, né? Engraçado que quando a gente volta para o aspecto cristão da palavra, a marca também traz um senso de pertencimento, né? Quer dizer, aquele gado com aquela marca X é da fazenda Y, né? Então, nós somos marcados também, e aquilo que a gente vai deixar de marca deve remeter a quem nós pertencemos. Então, isso é bem legal. Agora, claro, nem toda marca traz o pertencimento a Deus, né? Mas Deus foi tão bom que nesses atos da graça comum que Ele nos permite viver, de certa maneira tem a marca de Deus ali, né? Pela bondade, pela providência, né? As diversas vocações são parte da providência de Deus para a gente, né? Sim. Muito bom. E aí fica essa pergunta então, Nela, qual é a marca ou quais as marcas que você quer deixar, né, na sua família, na sua vida, no seu trabalho? Daqui a... Quem está na faculdade agora, daqui a alguns anos, 3 anos, 4 anos, 2 anos, não sei em que período tá. Quem está na faculdade vai sair. Qual é a marca que vai deixar nas pessoas que conviveram com ele, né? Sim. Que podem ser marcas visíveis ou invisíveis. Podem né? ser. Podem ser princípios, de uma certa forma, que é invisível, né? Mas que vai ser visível na vida de todos, né? Que passarem pela vida da pessoa. Então, esse legado ou marca é alguma coisa inevitável. É aí que tá. É interessante pensar isso, algo inevitável. Querendo ou não. E eu acho que o perigo é quando, não pensando na temática, você não querendo pode deixar marcas muito ruins. Com certeza. Exatamente porque não pensou, porque não refletiu, ou tomou a decisão de não refletir. Será que a gente pode dizer, então, que para a gente deixar marcas boas, ou bons legados, né, para manter a aproximação ali dos termos, será que a gente precisa ter intencionalidade nos nossos atos? Decisões, né? Decisões? Sim. Será que a gente pode levar para esse caminho? Sim. Me parece o caminho bíblico, né? A gente olha, por exemplo, os heróis da fé. Hebreus 11. Hebreus 11. Todo mundo ali deixou uma marca, né? Todos deixaram uma marca. Tanto é que o autor sagrado ele vai falar exatamente da marca que eles deixaram. E quando você vai ali olhar com certa minúcia, foram resultados de decisões que tiveram que tomar ao longo da vida, né? O que eu estou querendo dizer com isso? Que não é algo que você fica esperando acontecer. Não vem por osmose, né? Ou sentir, ou não. É assim, aqui está o correto, aqui está o errado, né? Qual decisão eu vou tomar?
como vou reagir, como vou lidar com determinada situação, às vezes até intencionalmente para ensinar. Às vezes tomando a decisão de sofrer algum dano no sentido de ensinar até como lidar quando vem o dano. É verdade. Sabe, você foi lá para Hebreus e eu me lembrei de um versículo que eu repito muito em momentos de aconselhamento bíblico, pastoral, que é Daniel 1:8. Daniel resolveu, olha só, olha o verbo, resolveu firmemente no seu coração não se contaminar com as iguarias do rei. Não veio um anjo, ele não foi assim, não foi um milagre, eu não tenho mais fome, não vou comer isso, não foi. Ele devia estar com fome, ele devia estar de olho naquele monte de negócio ali, mas ele resolveu, porque ele percebeu quais eram os desdobramentos, ele resolveu firmemente. Então ele tomou uma decisão, vamos dizer assim, irrevogável. Uhum. E por causa disso ele deixou as marcas que deixou. Sim. Né? Para mim, esse tema e assim a colocação que nós estamos pontuando, ela é muito importante por olhar para algumas pessoas e, por que não dizer, até algumas ovelhas às vezes, e perceber que essas pessoas, elas não estão tomando bons rumos na vida, seja espiritual, principalmente, mas até mesmo profissional, vida cotidiana, né? Porque isso, e eu não sei se é uma coisa de geração, eu não sei o que é, que não está claro isso. Que nós somos responsáveis e que nós temos que tomar decisões e levar adiante. Um livro que vira e mexe, quando converso com alguém sobre esse tema, eu indico, foi editado se eu não me engano, pela Fiel, editora Fiel, As Firmes Resoluções, de Jonathan Edwards. Jonathan Edwards, sim, eu conheço. Né? E eu cito e eu indico para o pessoal ler, por causa desse termo, eu gosto desse termo, firmes resoluções. É algo que você observa. Ele fez uma lista, Fez uma lista. Toma uma decisão e vai até o fim. Sendo que do nosso lado, as nossas decisões, a gente não pode se esquecer disso, elas têm um caráter de eternidade, né? Sim. Diferentemente de uma pessoa que não tem relação com Deus ou não pensa na sua espiritualidade, o sujeito que é cristão, ele pensa na eternidade porque ele passou a entender que ele já está a caminho da eternidade com Deus, né? E o outro lado, aquele que não conhece Deus, ele não pensa na eternidade sem Deus porque ele não conhece Deus. Uhum. Né? Uhum. Só quem pensa na eternidade é aquele que está com Deus porque sabe o seu destino eterno ao lado de Deus e lamenta pelos outros, né? Mas a gente assume essa característica e isso gera uma diferença, né, entre a marca humana e a marca espiritual, o legado humano, o legado espiritual. Sim. E a gente vive nessa jornada. E quando a gente olha para essa perspectiva, a gente olha para Cristo, né, que vai deixar o legado ou a marca da eternidade, para a eternidade. Mas uma marca, um legado que ele sofreu na carne. Que ele encarnou e com a missão clara do que ele tinha que fazer da vida dele, ele vai até o fim e gera frutos e frutos e frutos da eternidade. Eu vou aproveitar a sua fala e vou mandar uma aqui. Se você achar que eu viajei na maionese, você puxa o balão de volta. Cristo deixou marcas para a eternidade. Claro, ele era Deus, mas era Deus encarnado, ele era homem. Para ele deixar as marcas para a eternidade, ele teve que receber muitas marcas. Será que a gente pode fazer um paralelo com a vida cristã também? Talvez as marcas que a gente deixe mais preciosas também geram marcas em nós? Sim. O que você acha? Sem dúvida. Sem dúvida. E aí vai ter tudo a ver com o reino de Deus, a expansão e o nosso envolvimento, né, nessa missão.
eu conversava ontem com uma determinada pessoa e sobre discipulado e coisa e tal. E eu falei para ele o seguinte: cara, para nós pastores, a nossa recompensa, porque assim, a gente tomou uma decisão na vida, né? Por uma missão clara, um chamado do Espírito para o ministério, tomamos uma decisão: dedicar a vida no ministério ao Senhor, né? Cuidando das ovelhas dele. E eu estava falando para ele, não tem coisa mais feliz para a gente quando a gente que deixou a nossa vida para cuidar de vocês, observa que vocês cresceram e agora estão cuidando de outros. O legado, a marca sendo passada, mas isso é custoso demais, né? Para nós, isso é custoso demais. E as pessoas, talvez não tendo clareza sobre isso, não dão o devido valor, ou então até tem tanta clareza que tem medo de também se engajar na missão de Cristo, porque sabe que vai receber marcas no próprio corpo para poder deixar marcas em outros, né? O próprio Paulo disse, né, que carregava as marcas. Né? É claro que ele ali, a gente sabia que ele tinha muita marca, né, de açoite, apedrejamento, afogamento, serpente picando, mas talvez ele estivesse falando também dessas outras marcas, né, que vão no nível do coração, dos sentimentos, né? Tudo isso. Bom, Alan, eu não sei se a gente poderia ir para esse lado agora, mas algumas marcas que a gente pretende deixar têm tanta razão de intencionalidade que, se a gente não levar meio que a ferro e fogo, a gente não consegue. Por exemplo, e aqui eu acho que eu vou mexer num vespeiro, hein? Criação de filhos. A gente está num tempo em que os pais querem que os filhos sejam excelentes, que eles cresçam a partir de um legado, mas eles não querem mais produzir as marcas e nem deixar as marcas para os filhos. E aqui eu não estou falando marca de coça, não, porque antigamente, quando alguém falava... A fivela do cinto. Deixou marca nos filhos, é porque tinha dado uma coça. Eu não estou falando disso, não. Estou falando de coisas da constituição, do caráter e tal. Então, você pega uma criança hoje pequena, aí 1 ano, 2 anos. A coisa mais comum que a gente tem hoje é ver pais que simplesmente deixam a criança fazer o que quiser. Aí tem uma série de coisas aí, né? Tem pedagogia moderna, sociologia moderna, psicologia moderna, todos os IAs modernas, né? E talvez até teologia moderna, né? Que vão dizer que é isso mesmo, tal, a criança cresce sem nenhum legado, sem nenhuma marca, mas um dia ela vai ser perfeita, né? E os pais simplesmente, talvez para não terem um desgaste, porque criar também desgasta, né? Muito parecido com o senso de pastoreamento, é o senso de paternidade. Simplesmente deixam para lá. Essas crianças vão crescer sem terem as marcas dos seus pais. E volto a dizer, a marca da natureza, do comportamento. Aí tem criação dos filhos, tem relacionamentos conjugais sem marcas, tem pastores que não geram mais marcas nas suas igrejas, crentes que não têm mais marcas para deixar, nem na família, nem no trabalho, nem na faculdade, nem na igreja. As pessoas parecem que, para não terem o trabalho de produzir as boas marcas, elas agora se resignaram a não deixar mais marcas. O problema é que, quando você se resigna a não deixar marcas, e aí eu vou fazer uma pergunta para você: será que isso automaticamente já é deixar marcas negativas? Sem dúvida, né? Sem dúvida. O que a gente ouve de pais, né? Pais, mães, enfim, os pais,
Hoje se queixando, fiz o que pude, dei o que não podia. A pessoa confundindo de novo, né? Confundindo de novo, né? Confundindo de novo. E às vezes, muitas vezes por um sentimento, inclusive, de compensar a falta, né? Ou seja, foi ausente e às vezes por um motivo que não tinha o que fazer, tinha mesmo que trabalhar muito. A vida foi difícil, né? Não é que a pessoa era ausente, é que não tinha jeito. Mas que pela ausência, esse sentimento de falta, né? Gerou um problema de consciência. Gerou um problema de consciência que não busca marcar positivamente e assim, não tem como marcar positivamente um ser humano sem algum nível de incômodo, né? Sem algum nível de dor. E não é dor física. Necessariamente não é dor física, mas é um incômodo. Um incômodo. E sem saber, achando que dizendo sim para tudo, que dando tudo, e por causa desse sentimento de ter faltado ali, tá gerando, na verdade, marcas de gente mimada, de gente... Me falta termos aqui, mas eu acho que você entendeu o que eu quis dizer, né? Sim. Tá gerando um ser humano que nem funcional, talvez. Muitos, né? A gente vê aí por aí que nem funcionais já não são. É verdade. Bom, eu acho, Alan, que já indo para o final dessa conversa, a gente poderia tentar apontar, de certa maneira, para uma espécie de resposta, né? A gente estava falando de criação dos pais. Certamente a melhor resposta é que os pais sejam servos verdadeiros de Deus, filhos honrados de Deus e que instruam os seus filhos na fé que eles têm como pais. Uhum. Né? Ou seja, se eles forem filhos, servos verdadeiros de Deus, e se eles instruírem seus filhos nessa mesma fé, eles já deixaram o melhor legado possível. Uhum. A melhor marca possível. Sim. É a marca de Cristo. Sim. Né? E eles já deixaram. Então, talvez seja a melhor resposta imediata. Sim. E que, inclusive, você mata alguns coelhos aí com a mesma pancada, né? Não só esse relacionamento, mas nessa busca dessa simplicidade do relacionamento, você começa a tirar dos filhos, né, da criança, enfim, o apego ao material. Sim. Ao consumo. Ou seja, é mais precioso estar próximo do que ter as coisas, ou ter mais coisas do que ter mais relacionamento, né? E aí a gente se lembra de Paulo, lá em 1 Coríntios, né? Amor, fé, esperança. As coisas desaparecem, mas essas aí vão permanecer. Sim. Então, se a gente instrui os filhos, olha só, se a gente instrui filhos, discípulos, irmãos da igreja, aqueles que são mais novos na fé, se a gente vai instruindo no ser verdadeiramente filho de Deus, essas coisas vão andar naturalmente. A fé, a esperança, o amor, elas vão ser engajadas ali nesse processo porque fazem parte do ser cristão, né? Então a gente já pode deixar uma marca que não vai desaparecer dessas pessoas, né? Porque elas permanecem para sempre. Uhum. Então a gente pode instruir, a gente tem que investir nessas coisas. Sim. Né? E no fim, essa intencionalidade em deixar o legado, deixar a marca, vai acabar sendo muito mais algo que não tem a ver com a sua grandeza pessoal, né? Vai ter a ver, primeiro, com a grandeza de Deus. Sim. Né? E vai ter a ver com o bem do outro. E aí você vai ser lembrado. Olha que coisa. Quando você deixar de buscar um legado que engrandeça o seu nome, de fato você vai ser lembrado porque você engrandeceu a Deus e outros viveram bem por sua causa. Isso é legal. Legal, né? Bonito isso. É bonito. Anota aí. Vou anotar. Né? Quando você escrever um livro das frases do Alan Scioli, aí você põe essa aí no meio.
né? Já pode abrir com ela. Você lembra o que você acabou de falar? Não. Pois é, nem eu. Tem que anotar esse negócio. Tá bom, gente. Estamos chegando ao final de mais um bate-papo aqui, um podcast. A gente falou agora sobre as marcas, sobre o legado, né? E o nosso desejo é que você seja alguém que possa deixar legados, né? Você não precisa ser famoso, não precisa ser rico, não precisa ser nada disso, né, Alan? Mas deixar um legado. E o maior legado possível é conduzir gente, conduzir almas a Cristo, porque o seu maior legado terá sido levar alguém ao conhecimento de Cristo. E essa pessoa que chegou a Cristo por sua causa também precisa levar outros. E assim, a igreja começou com meia dúzia de gente há 2000 anos. Hoje está no mundo todo. Exatamente por isso. É um deixando legado para o outro. Então, forte abraço para vocês. A gente se vê no próximo bate-papo. Um abraço, Alan. Um abraço, até a próxima.